Sob os céus holandeses, um ano se completou. Do Brasil distante, amor aqui brotou. Dois corações valentes, juntos enfrentando, novas terras explorando, sonhos realizando. Pelos canais sinuosos de mãos dadas a passear, culturas se entrelaçam, a vida a se transformar. Na tulipa que desabrocha, reflete o amor a crescer, um ano de saudade, a distância a vencer. Na bicicleta que cruzam, vento no rosto a sorrir, em cada moinho e dique, novas histórias a construir. Com um idioma estranho, risadas a compartilhar, um ano de aprendizado, juntos a se adaptar. Na festa das cores, no que o conhofa a brilhar, um ano de momentos, memórias a guardar, sob o céu nublado ou sol radiante a brilhar, dois corações unidos, juntos a prosperar. Que Deus nos guie nessa jornada sem fim, um ano é só o começo, ainda há muito por vir, sob o olhar da lua ou estrelas no céu a cintilar, dois corações brasileiros na Holanda a brilhar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, e esse vídeo é muito especial porque nós estamos completando 12 meses. Não? 12 meses. Estamos completando um ano de Holanda. E para comemorar um ano de Holanda, a gente trouxe 12 perguntas que vocês mandaram no Instagram da Jubilota para compartilhar as respostas com vocês aqui no nosso piquenique de final de tarde. Isso, a gente acabou de sair do trabalho, a gente aproveitou que tá esse dia lindo para gravar aqui para vocês. A primeira pergunta é: qual a primeira palavra e sentimento que vem à cabeça quando pensam na Holanda? Eu acho que se fosse perguntar isso para mim há um ano atrás, eu diria que a palavra seria medo. Porque, né, tudo muito novo, aquela insegurança do desconhecido. Mas hoje eu diria que a primeira palavra que vem à minha mente é recomeço. Que a gente está precisando recomeçar em tudo. Nossas carreiras profissionais. Apesar da gente estar trabalhando na mesma área, teve algumas mudanças e também é diferente, né, do Brasil. É tudo novo, né? Recomeçar tudo do zero. Como a casa, os amigos, a igreja. E o sentimento? Sentimento é de gratidão. Porque a gente sempre quis viver isso. Talvez. Ei, Doguinho. Ai, eu não quero brincar, cara. Que susto. Ele quer brincar. Ele quer brincar, você joga. Eu assustei. Eu acho que o sentimento seria de gratidão. Porque a gente sempre quis viver isso. E apesar da gente não ter pensado nunca na Holanda, né? A gente nunca pensou assim, vamos morar na Holanda. Ah, eu pensei, depois Você que eu tinha... fiquei sabendo do processo. depois que ficou sabendo do processo. E eu não sei se vocês sabem, mas eu só fui saber do processo quando o Lucas estava na última fase. Porque ele não me contou antes, né, amor? A primeira palavra que me vem à mente quando fala Holanda é laranja. Não sei por quê, foi a primeira palavra que me veio na cabeça. Nossa. Ué, o país é laranja, né? A cor oficial do rei é laranja. Por mais que na bandeira da Holanda a cor laranja não apareça, é a cor oficial, né? Que eles usam para times, que eles usam para qualquer coisa como símbolo da monarquia. Então essa foi a primeira palavra que me veio à cabeça. E o sentimento, eu acho que é um sentimento de alegria. Eu acho que mesmo que a gente tenha todos esses desafios que a gente tem compartilhado, né, e que a Gil comentou, mesmo não sendo fácil mudar de emprego, mudar de língua, aprender um outro idioma, na verdade continuar aprendendo um segundo idioma, que é o inglês, e aprender um terceiro idioma, que seria o holandês. Sim. Eu acho que a gente é muito alegre por conseguir fazer tudo isso. E os momentos felizes, os momentos alegres são bem maiores que os momentos de perrengue ou de tristeza. Então acho que essas são as duas coisas. Palavra é a laranja e sentimento é alegria. E a minha palavra é recomeço e sentimento gratidão. A segunda pergunta é: como vocês enxergam hoje a vida fora do Brasil em comparação com antigamente? Júlia, lá dos meus, sei lá, 18 anos, sonhando morar fora, pensava muito em viajar. Ok, a gente viaja, a gente já conheceu alguns países, mas não é o tempo todo só esse conto de fada, sabe? Aquele trailer de filme. A vida continua, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que trabalhar, e a rotina, né, tem que se adaptar e tudo mais. Eu acho que antigamente eu olhava muito pra isso, sabe? Tipo, Era mais romantizado, mais né? romantizado, Só que não é assim. A vida continua. Eu sinto bastante saudade do Brasil, saudade da família, dos amigos.
É uma saudade que ela é um pouco diferente, porque não é uma saudade todos os dias, por mais que o sentimento esteja com a gente, porque na rotina a gente trabalha, a gente vive o nosso dia a dia, né? Então eu sinto falta de alguns momentos específicos, por exemplo, nos finais de semana, que eu sei que provavelmente a gente estaria fazendo um churrasco ou estaria reunindo a galera para comer um japonês, comer um hambúrguer. Hoje a gente pensa em ficar bastante tempo morando fora do país, né? A gente não sabe ao certo quanto tempo. Só Deus sabe no final das contas, né? A gente tem alguns planos, tem algumas expectativas e perspectivas para tempo, mas no final das contas a gente só vai saber quando Deus falar que está na hora de voltar ou falar para continuar. Mas eu acho que eu não trocaria isso de agora. Eu amo o Brasil, eu com certeza volto aposentado para o Brasil, porque eu acho que o Brasil é um excelente lugar para se viver quando você tem dinheiro, quando você tem uma condição legal. Então acho que é isso. O sentimento do Brasil é saudade por ser pátria, por ser muito brasileiro. E a gente aprendeu que a gente é muito mais brasileiro do que a gente imagina, né? Quando você sai do país, você percebe o quanto o Brasil é importante pra gente. E eu acho que a vida agora, em comparação com antigamente, ela tem feito com que a gente amadureça um pouco mais. No Brasil a gente também teve fases para amadurecimento, também tivemos várias conquistas, mas agora é um momento que basicamente somos nós dois contra o mundo, né? Nós temos amigos, nós temos pessoas queridas por aqui também, pessoas que a gente conheceu e já são parte da nossa história, mas a família mesmo tá todo mundo no Brasil, né? Então as pessoas que seriam o nosso refúgio, o nosso porto seguro, estão tudo no Brasil. Então aqui agora é um momento de crescimento mesmo, onde o filho chora e a mãe não vê. Próxima pergunta. Quantos países conheceram neste tempo? 4. Holanda, claro. França, Inglaterra, que foi meu sonho. E, Bélgica. e Bélgica, que tem fronteira aqui, né? Então é bem facinho de chegar. E é isso, e vamos continuar aí desbravando. Quanto à sua adaptação, o que foi mais desafiador? Foi de acordo com a sua expectativa? A minha adaptação, eu diria que ela ainda está acontecendo. Eu até tenho um vídeo no canal falando sobre isso. Eu tive um grande impacto em relação à minha área profissional. Eu ainda trabalho, né, na escola, na verdade, a creche agora. Então, tá ali no meio infantil, de professora, né, da pedagogia e tudo mais. Só que é muita coisa diferente. Então, acho que a minha expectativa não era toda essa mudança tão brusca. Eu tenho um vídeo também falando um pouquinho, né, que acontece aqui na creche, as minhas tarefas, enfim. Então, acho que isso fugiu bastante da minha expectativa. A questão do inglês também, né, que eu usava o inglês no meu dia a dia lá no trabalho, que era numa escola bilíngue, mas você sobreviver em inglês o tempo todo é outra história. Então acho que no início foi bem chocante, agora já tá mais tranquilo, né? A gente vai se adaptando em questão a isso. Teve muitas coisas que eu idealizei e no final foi totalmente diferente. Acho que eu fui muito mais otimista na minha expectativa do que realista, né? Então eu achava que com o inglês que a gente tinha, com o tanto de vezes que a gente já tinha usado o inglês seria suficiente, porque a gente falava, então seria tranquilo viver aqui em inglês. Eu achava que eu iria me adaptar super fácil ao trabalho, porque basicamente eu iria fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil, então ia ser moleza. Eu achava que eu iria aprender holandês em 6 meses, e aí se você mora fora do país e ainda não fala o idioma do país, eu te entendo e eu paro de te julgar, porque por um tempo eu julguei um pouco. Eu achava que todo mundo que morava em algum lugar do país deveria falar rápido. E no final das contas, eu acho que as expectativas elas eram otimistas e na prática a adaptação ela não foi tão fácil, né? Falar inglês o dia inteiro é muito cansativo, você chega em casa com o cérebro moendo no final do dia, pelo menos nos 2 primeiros meses. Depois você acaba acostumando e hoje em dia é normal. Mas no começo é bem difícil porque uma coisa é você falar inglês 2 horas, que seja, e outra coisa é você falar o dia inteiro, né, em inglês. E uma coisa é você falar inglês sabendo que você pode escapar com uma palavra em português, porque alguém vai te ajudar ou vão te entender.
E outra coisa é você falar inglês sem válvula de escape, porque se você não se fizer compreendido com inglês, a pessoa não vai te entender se você falar português ou falar um espanhol ou alguma coisa assim. Então, acho que essas foram as principais dificuldades na adaptação, mas que hoje a gente pode se dizer adaptados, né? Não tem mais nada, eu diria, que eu olho e falo, nossa, que estranho, não Acho que faz é a parte do meu língua, dia a né? dia. A língua a gente tá ainda no processo de adaptação. Mas não é mais estranho, né? A gente não sabe falar, Entende? mas não é estranho, né? Não é aquele. Nossa, o que que é isso? A gente consegue entender uma palavrinha ou outra, Eu acho que mas. se a gente estiver numa roda com pessoas falando idiomas diferentes, a gente vai conseguir entender qual que é o holandês. A língua já não é tão estranha. Não é compreensível, mas ela não é estranha. No começo eu não saberia diferenciar um holandês de, sei lá, qualquer outro idioma. Qual prato típico holandês você se apaixonou ou aprendeu a gostar? Na verdade, a Holanda não tem muitos pratos típicos, né? Não é muito fácil você achar culinária holandesa. Eles não têm muitos restaurantes holandeses, né? Porque na mente do holandês é o seguinte: se você for sair para um restaurante, você tem que comer uma comida diferente. Para comer comida holandesa, ou você come em casa ou você vai na casa da sua avó. Então, restaurantes com comida holandesa só é relativamente difícil de achar, mas eles têm muito street food, né? Finger foods, assim, Isso. aperitivos como É. o Bitterball, Bitterball, que é muito que é uma bom, bolinha de carne. A batata, né, a no batata no cone. E aí cone, tem uma coisa engraçada, que eles costumam colocar molhos, né, em cima dessa batata e pedacinhos de cebola, cebola. uma delícia. Tem o capsalon, que é inclusive um Uma prato daqui de delícia. Rotterdam, que é bem gostoso, que no final das contas é um juntão de tudo e é bem fácil de achar em restaurante turco. Uhum, É, Tem o fricandel, mas eu acho que é alemão, mas eles comem bastante também. sim. Acho que É, é isso. acho que é isso. E o que a gente se acostumou bastante, que é cultural deles, né, que é comer o sanduíche no almoço. Então a gente tá. E nisso a gente pode dizer que estamos adaptados. Aprendemos a gostar, né? Aprendemos a gostar de comer sanduíche no almoço. Ao invés de um prato quente ali com arroz ou alguma coisa. É. No final é bem mais prático, mais rápido e é mais leve, você consegue voltar bem pro trabalho. Como foi fazer amigos? Bom, assim que a gente estava pesquisando, planejando para vir para cá e quando chegamos também, ouvimos muito falar que o holandês é um pouco mais fechado, né? É difícil você chegar, não é igual brasileiro. Também o povo igual brasileiro, eu não sei se existe. Conheceu ontem, no mês que vem é meu aniversário, eu já te convido. Não espere isso dos holandeses. Acho que a língua é uma barreira bem grande também, porque igual o Lucas sempre fala, né? Imagina, você tá num churrasco, tá numa festa, você não vai querer ficar conversando um outro idioma, por mais que você saiba ele, como o inglês. Você quer conversar a sua língua, né? Que tá com seus amigos mais chegados, enfim. É a sua zona de conforto. Então, acho que a língua é uma barreira bem grande. Em questão ao nosso círculo de amizade, a maioria deles são da nossa igreja. Então, acho que a igreja ajudou muito nisso. Quer falar um pouquinho? É porque tem bastante expatriados, né? Então a gente acaba se unindo nos finais de semana para fazer as coisas. Porque da mesma forma que a gente, os outros expatriados de outros países também não têm os pais aqui perto, não tem amigos de infância aqui perto. E o Uhum. idioma é o inglês que a gente se comunica, né? Então, independente de onde é o expatriado, o inglês é o idioma natural para todos nós. Então fica mais fácil. E temos bastante amigos brasileiros também. Tem um grupo grande de brasileiro aqui que a gente conhece. Então a gente acaba saindo com eles, fazendo alguma coisa, um churrasco, um hambúrguer, uma pizza. Então é bem legal. E mesmo no trabalho, né? O holandês ele tem colegas de trabalho, ele te chama para happy hour e tudo mais, mas não é um negócio de vem na minha casa, vamos fazer uma coisa aqui e tal, você está convidado. Geralmente, quando eles te chamam, pelo menos eu só cheguei até esse nível, eles te chamam para ir para algum lugar. Então eu tenho um amigo holandês que o mais como é que eu posso dizer, o mais próximo dele que eu cheguei, o Uhum. mais íntimo dele que eu cheguei, foi ele me mandar uma mensagem falando, ó, tô a fim de ir num barzinho, num restaurante e tal, trocar uma ideia, você aceita? Aí a gente saiu pra jantar e conversar, assim, mas foi o máximo. Ele nunca me chamou pra ir pra casa dele, então é um negócio que é diferente do brasileiro, né, que na fila do banco já é melhor amigo. E uma coisa importante para você conseguir fazer amigo é você dar o primeiro passo. Porque às vezes a gente espera as pessoas virem até nós,
Só que não é assim que acontece, então você precisa se informar. Tem muitos trabalhos voluntários por aqui, que é uma forma de você fazer amizade, as igrejas, né, que a gente aconselha. Grupos de esporte ajuda Grupos de bastante. esportes, o Lucas faz vôlei, né, e futebol, e lá ele conheceu algumas pessoas. Então, é dar o primeiro passo, né, sair da sua zona de conforto ali, de medo e de timidez. Quais as dicas para aprender Dutch? Ó, quando eu chegar lá eu te falo. Porque até agora. Não, mas olha, essas dicas que eu vou dar já garante aí, já tem que deixar o like, hein? Tem que se inscrever no canal se não é inscrito também. Eu estou fazendo um curso que é da Universidade de Delft e ele é gratuito, que é para pessoas iniciantes. E você consegue fazer enquanto você ainda está no Brasil. E olha só que coisa incrível, né? Ninguém fica divulgando essas coisas. Eu fiquei sabendo conversando com uma amiga do trabalho. E são 6 semanas do curso. Eu posso depois fazer uma story para mostrar direitinho. Posso deixar o link aqui na descrição também. Então, você que está se planejando para vir e quer vir já um pouquinho mais preparado, eu super aconselho. Eles têm lá algumas turmas abertas, você se inscreve e fica de olho. E é online, né? Então, perfeito. Mas Já não tem segredo, né? É bunda na cadeira e é estudar. É que eu sou mais preguiçoso, vagabundo e não tô fazendo isso direito. Mas se você quer aprender qualquer idioma, é imersão nesse idioma, né? É estudar, é um pouco a cada dia, sem desistir. Mas é isso aí. E dicas pro holandês são 2 sons, né? São os sons principais do holandês, que é o R, que é o G, que tem som de R, e o R, que tem som de R. Então, se você conseguir. E o J, que tem som de E. Se você conseguir adaptar esses Ilha, fáceis. Jumbo. É, A gente tá assistindo bastante desenho animado também, né? Filmes é. da Disney que a gente gosta e colocamos em holandês e a legenda também. Entendemos tudo? Não, acho que 5% é até muito que a gente entende. Mas é assim, a gente tem que se esforçar um pouquinho. Nós também vamos começar um curso pela Rementa, que é a prefeitura daqui. Ele vai ser gratuito também. E assim que a gente começar, tiver tudo certinho, eu vou fazer um vídeo também aqui para explicar para vocês como fazer isso. A próxima pergunta é: deram saída fiscal no Brasil? Essa daí eu vou deixar para o Lucas, que ele quer. Temos saída fiscal e é muito importante que você dê a saída fiscal. Por quê? Porque senão você tem que pagar imposto no país onde você mora, porque você vai ter o imposto retido na fonte, né, na fonte pagadora, e também você tem que pagar o imposto no Brasil. Então você tem que fazer a tributação no seu domicílio fiscal. Há vários países, e a Holanda é um deles, inclusive, que você tem um acordo de não bitributação. O que acontece? Se você tem um imposto tributado num país, o Brasil não vai retributar. Mas qual que é o ponto? O Brasil só não tributa o que seria devido naquele país. Então, vou te dar um exemplo. Se você ganhar o valor que seja na última faixa do imposto de renda no Brasil e aqui você não paga a última faixa, você tem que pagar a diferença no Brasil. Então, para a gente, foi melhor fazer a saída fiscal, porque senão a gente teria que pagar mais imposto aí no Brasil do que a gente paga só aqui, e aí foi o que a gente acabou fazendo. Você tem até um ano para fazer a saída fiscal, você tem que fazer no ano seguinte, né, na declaração de imposto de renda, e é importante você saber que você também precisa comunicar a sua saída fiscal. Então, antes de fazer a saída definitiva, você tem que comunicar que você está fazendo a saída fiscal. E não é para todo mundo, tá? Você só precisa fazer saída fiscal se você for ficar mais de 6 meses fora do Brasil. O que vocês acham do sistema de saúde da Holanda? Já utilizaram? Eu ainda não tenho uma opinião formada exatamente sobre isso, porque eu nunca usei também. Eu só sei que a gente paga e paga caro e não usa, né? Eu tive uma experiência só, num problema no maxilar que eu tive. Foi uma consulta extremamente rápida, coisa de 10 minutos. O médico nem encostou em mim, ele só perguntou como é que eu estava me sentindo, perguntou se eu conseguia abrir e fechar a boca, perguntou se eu conseguia fazer alguns movimentos e falou que eu estava bem, que era repouso e que eu tinha que agendar um fisioterapeuta de maxilar. Então, assim, não tive muita experiência, mas eu ouso dizer que ele é um pouco mais. é, Burocrático? Não, eu acho que eu diria que ele é um pouco mais para urgência. Se não for um negócio muito urgente, ele vai falar, Eles olha, repouso e toma um paracetamol, paracetamol, sabe? né? Ele vai te indicar Um para descansar. chazinho. E aqui na Holanda, o bom é que se você não estiver se sentindo bem, você pode simplesmente avisar no seu trabalho que você não está bem. E aí tem o que eles chamam de sick leave, né? Que é
a saída doença, né? Numa tradução bem ruim. Não sei qual que seria a melhor tradução, mas não estou me sentindo bem, você não precisa entregar atestado, nada. Então, várias pessoas, quando estão com resfriado ou uma gripe, acabam só avisando no trabalho e é o suficiente. Então, você não precisa ir ao médico para isso. Como vocês se sentiram em relação à religião, à igreja aqui na Holanda? Eu acho que eu acabei não estranhando. É lógico que não é a mesma coisa, né? No Brasil a gente era muito mais ativo, a gente tinha muito mais amigos e tocava, cantava, enfim, fazia mais coisas. Aqui a gente participa dos pequenos grupos só, né? A gente não tem um trabalho ativo nos cultos oficiais, por mais que nos pequenos grupos a gente tem bastante abertura, né? Eu acho que ela é bem parecida. Eu acho que qualquer igreja no mundo, assim, eles vão estar mais ou menos com a mesma estrutura, mais ou menos a mesma liturgia. Então, claro que tem igrejas um pouco mais tradicionais, igrejas um pouco mais flexíveis, né? Mas acho que na base é a mesma coisa. E a religião é um país bem tranquilo em relação a isso. Você encontra algumas pessoas que são evangélicas, mas também tem um número muito alto de ateu, né? Então a religião aqui, eles tentam ser neutros à religião, eles deixam você escolher e você não tem muito debate de religião como a gente via mais fácil no Brasil. Ou se tiver em holandês e a gente não entende. A gente não entende, verdade. E assim que a gente chegou também, a gente tentou procurar, visitamos algumas igrejas e tentamos encontrar No nosso perfil, né? no nosso perfil. Aqui tem a doutrina assim parecida com a que a gente cresceu no Brasil. Ju, vocês já se sentem em casa aí? Hum. Oxe, é pra você. Mandou Ju? Ai, gente, as perguntas estão difíceis. Acho que eu não tenho a resposta dessa pergunta ainda. Eu me sinto em casa. Meu Holanda é verão o ano inteiro. Olha esse país, que maravilha. Olha esse Verão solzão aí, ó. agora. 7h37 da noite, ao vivo, bicho. A gente viajou recentemente e quando a gente chegou em casa, eu senti assim, eu falei, né? Como é bom estar em casa. Então, aí, acho que sim, né? Acho que me sinto em casa. E a 12ª pergunta é: depois de um ano, a vontade é ficar aí por um tempão ou já dá vontade de viver em outros lugares? Eu ficaria aqui mais um bom tempo. Pra ser sincero, eu gostei bastante do país. Eu gosto bastante da forma que o holandês lida com as coisas. Eu gosto bastante da forma que o trabalho na Holanda acontece. Por mais que a auditoria em si não seja um trabalho que faça poucas horas extras, o holandês ele é muito voltado para a qualidade de vida, muito voltado a ter momentos de lazer. Então tem gente que tira 1 mês e meio de férias e acredite, acontece, é um negócio muito doido aqui. Então eu gosto bastante, eu acho que é um país muito bom para se viver. Tem uma boa economia, tem bons salários, você consegue viajar muito fácil. Então eu diria que sim, na nossa mente a gente pretende ficar aqui bastante tempo, alguns anos aí. E eu não sei se hoje viria um outro país para eu morar de cara, tirando o Brasil, né? Tirando voltar para o Brasil. Provavelmente se eu tivesse que sair da Holanda ou fosse procurar um país, eu iria ter que dar uma pesquisadinha. Bom, quem me conhece assim de pertinho sabe que o meu sonho sempre foi morar na Inglaterra, em Londres. Eu conheci e me apaixonei, ainda estou apaixonada. Mas eu gosto bastante daqui também. Eu amo essa vida de bicicleta, os moinhos, os canais. Eu acho essa paisagem tão bonita. Assim como a gente estudou e se planejou muito para vir para cá, se aparecesse outra oportunidade, a gente também iria estudar, sentar e planejar muito bem para ter certeza. E claro, também colocando tudo nas mãos de Deus, né? Eu não sei se os propósitos dele é para que a gente viva aqui um tempão, ou só alguns anos, ou é pra gente viver a vida inteira, não sei. Tem como saber, né? Até Isso então aí. a gente nem sabia que ia vir pra cá. E agora uma pergunta bônus, Bom, bom! né, para quem ficou até o final. Irei em outubro. Qual conselho me dariam? Fariam algo diferente? Help me, please. Primeiro, se você puder, treine o holandês. Precisa chegar falando? Não, mas pelo menos veja uns vídeos, deixe ele ficar natural no seu ouvido, que eu acho que a gente estranhou bastante Estranha e muito. vacilamos por causa disso. E é claro, se você tiver que escolher entre melhorar o inglês, porque você acha que o nível de inglês não tá legal, ou aprender holandês, eu diria melhor o inglês primeiro. Mas se você achar que seu nível de inglês já tá legal, faça algum O curso de dica que eu dei. faça esse curso de dica.
básico de holandês, porque ele já vai te ajudar bastante e vai tirar o primeiro choque. Os meus conselhos também são igual do Lucas, saber algumas frases, algumas palavras em holandês para não ser tão assustador e com certeza tá com o inglês ali bom, porque Se no não souber falar início, inglês, no início é muito dá assustador, pra gente. tentar, mas é muito difícil. É muito Muito difícil. difícil. Então tem muita gente que manda mensagem falando que não tem o inglês e dá para vir para cá. Eu sempre falo, olha, estuda, porque a gente teve momentos assim que foi pesado, né? Que a gente chegava em casa assim bem cabisbaixo, Cansado. cansados. Isso é se comunicando em inglês, imagina Isso. sem conseguir se comunicar. Imagina sem saber nada, né? Mais difícil ainda. Com certeza se planejar financeiramente. Eu e o Lucas, assim que a gente casou, até antes mesmo, né? A gente já guardava as nossas reservas. Então é importante ter planejamento financeiro, gente, porque as coisas são caras aqui. Apesar de a gente concorda que tem sim salários bons, a qualidade de vida é boa, só que os impostos são assim absurdos, muito altos. Imprevistos acontecem, né? Às vezes você tem que pagar uma coisa que não estava planejada, às vezes você tem que dar o Isso. calção do aluguel que Calção você do vai aluguel, morar, que e é aí o super calção do alto. aluguel vai ser em euro, e aí quando você converte de reais para euro, o valor ele diminui bastante, então é importante ter um planejamento financeiro aí. Quando você se registra lá para o plano de saúde, ele é cobrado retroativo, né? Assim que você chegou, se você fez seu cadastro na prefeitura, eles vão cobrar isso. Então, assim, acontece muitos imprevistos, muitas coisas novas que a gente não conhece. Aliás, é um país novo, regras, costumes novos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. 12 perguntas e uma bônus aí para você que ficou até o final. Continuem acompanhando a gente por aqui, lá no Instagram também, Jubilota e Lucas Bilota. É muito bom também estar respondendo as dúvidas, as perguntas de vocês lá, os comentários no Instagram e também aqui no YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like, a sua forcinha aí, se inscrever no canal se você não é inscrito. E um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau. Compre um bolo, celebre um ano.